Quem chega com a gente também é o Francisco Neto. Eu já vou acionar ele que traz informações direto do Recanto das Emas, porque tem sim mais informações sobre o possível feminicídio que aconteceu hoje pela manhã. Essa mulher que foi encontrada morta, 23 anos, nova demais, né? Como que tá a primeira linha de investigação da 27ª DP, ô Francisco? Mobile, a primeira linha aí da investigação é suspeita de feminicídio. Nesse momento aqui, inclusive, vou pedir para o cinegrafista mostrar ali, a criminalística está saindo neste momento aqui do local. Nós vimos aí, né, que os policiais recolheram algumas latas de cerveja, ainda não é confirmado aí se os objetos são dos dias, né, ou seja, de ontem, mas eles estavam com essas latas de cerveja. O caso, obviamente, ele vai ter que ser analisado, né, pela IML, que já levou o corpo, e também o depoimento do suspeito que está preso na 27ª delegacia. Agora, só o pessoal de casa entender, a casa é essa daqui, onde o cinegrafista está filmando neste momento. O corpo já foi retirado daqui, é de uma mulher de 23 anos. Ela foi identificada aí como Ana Caroline Alves Loureiso Lopes, de 23 anos, e o homem é suspeito aí é o Max Luan Vargas, né, Silva, de 32 anos, que também foi comunicado nesta ocorrência. Segundo as informações, Mobile, ele teria dito à polícia que ela teria tirado a própria vida. Foi aí, né, que a polícia fez uma investigação, chegou aqui até o local. A gente até conversou, inclusive, com a dona de casa. Ela não sabia, só ficou sabendo depois que a polícia chegou aqui até o local e disse aí, né, que ela teria tirado a vida. Só que aí, depois de alguma análise, né, da polícia, ela viu que tinha aí algumas lesões no corpo e também um fio que estava próximo, né, deste corpo, que poderia ter sido usado aí, obviamente, para fazer, né, a matar esta mulher. A linha de investigação está sendo, neste momento, né, ela foi convertida aí para feminicídio. Esse homem, como a gente havia dito, ele tem 32 anos, ele foi preso pela polícia, está na 27ª delegacia, né, onde permanece aí à disposição da justiça, e a gente está vendo aí que pode ser, viu, Mobile, um caso aí de feminicídio que aconteceu aqui no Recanto das Emas. Nós estamos na quadra 105 do Conjunto 3 e, obviamente, aqui, como a gente havia dito, a gente conversou com alguns vizinhanças aqui, ninguém conhecia eles bem, só via aí de passagem, né? Ninguém sabia se eles brigavam ou não, não tinha nenhuma discussão registrada, segundo os vizinhos. E aqui, como você vê, viu, Mobile, é um local bem tranquilo, não tem nenhuma movimentação assim brusca, né? A gente está vendo aí ali também que tem algumas pessoas do lado de fora aqui estava observando, né, o que estava acontecendo, mas como você vê aí também, é um local bem tranquilo. Por enquanto, a gente ainda está investigando, né, esse caso, conversando diretamente com o delegado responsável por esse caso. Ele não estava aqui no momento, ele está na delegacia pegando o depoimento deste homem, né, que é suspeito de ter matado esta mulher. Por enquanto é suspeito de ter matado ela. Então as investigações, elas ainda vão correr e, obviamente, a gente vai trazer mais detalhes. Por enquanto, é somente essas informações, viu, Mobile? É isso, Francisco. A gente tem informações aí, por exemplo, de quem morava com ela nessa casa aí, ou era ela, só os dois. A gente consegue aproximar, mostrando também um pouco do interior, se tem familiares, se tem gente aí. Fica à vontade, está ao vivo. A gente até perguntou à dona da casa, né, se a gente poderia chegar um pouco mais próximo, mas ela falou que não era para chegar próximo tanto da casa, porque como é uma casa que está alugada ainda, né, existe toda uma restrição ali. Mas esses dois moravam juntos, segundo vizinhos aqui, né, então eles viam aí, eles andando aqui a todo momento, não tinha discussão, não tinha briga. Ela era um pouco mais reservada, né, tinha 23 anos, mas era um pouco mais reservada dentro de casa, mas os vizinhos falaram aí que não ouvia discussão, não ouvia, né, nenhum tipo de brigas ou casos que aconteceu aqui, né? A gente fala aí sobre a pessoa mais reservada, como a gente falou aí, a polícia levou algumas latinhas de cerveja, né, para dentro do carro, né, para fazer algumas perícias. A gente não sabe ainda se essas cervejas são desse dia, né, onde ela morreu, mas a perícia vai identificar ainda isso através do IML, que já recolheu o corpo, como a gente havia dito, e também através do depoimento desse homem, né? A gente ouviu, né? A gente sabe aí que hoje em dia quase ninguém conhece ninguém, mas o que a gente está vendo aqui é realmente, né, um caso aí de uma morte de uma mulher de 23 anos que foi encontrada morta. E segundo as informações, foi dito por ele mesmo, né? Ele disse que ela teria tirado a vida, mas aí a polícia viu alguns indícios aí de que poderia ter tido alguma briga e também um fio ali próximo ao corpo desta mulher. E são policiais que são
bem preparados, sabem muito bem o que estão fazendo, né? Então, por isso, quando eles chegam, eles recebem a denúncia, gente. Então, isso é bem normal, viu? Vou até explicar um pouco isso para vocês, também um pouquinho do tempo que eu fiquei no DF Alerta, enfim, a gente acaba sabendo como é que funciona um pouco essa linha de investigação. Quando a polícia é acionada para uma morte que seja natural, uma morte que seja ali, por exemplo, possivelmente natural, né, possivelmente suicídio, a polícia manda uma equipe especializada, vai até o local, vê se tem indícios de crime ou não. Se não tiver indícios desse crime, aí a polícia, realmente é morte natural e assim a ocorrência vai sendo analisada. Então, quando os policiais são enviados para essa casa de um possível suicídio, quando eles olham a cena do crime, o que eles encontram de primeiro momento, são policiais preparados, policiais que só lidam com crimes violentos, né? A seção de investigações de crimes violentos da 27ª. Então, quando eles percebem que ali, esse fio não foi utilizado como suicídio, um fio desse aí não tem como a pessoa se matar, e pela marca do pescoço também, imediatamente o policial, o perito papiloscopista, o perito da criminalística da Polícia Civil já consegue identificar que, na verdade, aquilo ali se tratou de uma cena de crime e não de um suicídio, como ele quis colocar aí primeiramente para a polícia. Então, a polícia, observando os elementos, tendo aquelas primeiras linhas de investigações ali, os primeiros elementos, primeira materialidade em todo aquele caso, imediatamente os policiais vão pegar aquele homem e falar: calma aí, essa história sua está muito mal contada, vamos para a delegacia explicar, porque na verdade nós temos uma cena de crime aqui na região. Então é exatamente por isso que a 27ª já transforma essa ocorrência em feminicídio. A gente vai seguir acompanhando, tem mais detalhes ainda no JL, também no DF Alerta, que já está preparando uma reportagem. Estamos conversando com investigadores, conversando com os peritos que participaram dessa ocorrência e também com o delegado responsável pela 27ª DP, que já começou o trabalho de investigação. Obrigado, viu, Francisco? Fica por aí, qualquer novidade, aciona a gente aqui também para trazer mais novidades no JL.